Nós vamos então dar o início agora à segunda parte. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a biologia da crença. É o livro do Bruce Lipton, que nós vamos começar com a doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, que vai falar para a gente sobre sentimentos que adoecem e sentimentos que curam. Vamos lá, Ju? Ó, tem uma aguinha aqui para você, já pus aqui. Obrigada, querido. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E, bom, o que a gente viu até agora é que todo mundo concorda que as emoções negativas, a raiva, a tristeza, adoecem e tem uma repercussão celular, tem uma repercussão sobre perispírito, campo mental, espírito, né? E todo mundo concorda também que o amor cura, que o amor é o ideal como sentimento, mas como é que a gente faz isso, né? Na prática, o que a gente faz para educar essas emoções? Vamos ver se a gente consegue aí algumas pistas. Vamos ver aqui como é que passa. Aqui. Então, as emoções... existem muitas teorias sobre as emoções, os sentimentos. O que eu estudo um pouquinho mais é a teoria da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Então, se vocês virem diferentes conceitos de emoções, de sentimentos e sensações, pode ser que sejam em relação a esses diferentes enfoques, né? Muita gente estuda e tenta conceituar. Então, a emoção, o que a cognitivo-comportamental vê como diferença entre emoção e sentimento é que a emoção tem um pico de... as emoções são mais intensas, né, e menos duradouras. Né? A principal diferença entre emoções e sentimentos é que as emoções são mais intensas e menos duradouras e, portanto, os sentimentos são menos intensos e mais duradouros, né? Mas não vamos entrar muito nisso aqui, que não dá tempo hoje. Mas a emoção tem uma função importante para a gente, uma pista importante de indicar, de sinalizar, né, o quê? Pensamentos e crenças que estão associados a elas, né? Então, quando a gente vê no carro aquele monte de sinalzinho, aquele alarme vermelho que a gente não sabe o que é, a gente tem que decifrar e entender o que é, né? A emoção é um pouco isso. A gente nota a emoção, ela é a gente tenta decifrar o que está acontecendo, né? Então, a emoção é uma informação importante para a gente, né? Para a gente tentar entender o que a gente está pensando. São símbolos que a gente está aqui para decifrar, né? Então, as emoções podem ser um guia interior, né? Pode ser um guia para a gente parar e identificar o que está acontecendo lá dentro. Se são emoções negativas, a gente não quer sentir esse desconforto, esse mal-estar, né? Então, buscando se conhecer os próprios pensamentos, as próprias crenças, né? Essa autoconsciência é um movimento interessante, e a emoção dá essa pista, né? É um termômetro para a gente, né? A febre sinaliza alguma coisa, a emoção negativa faz a gente parar para querer evitar esse mal-estar, né? Então, o que você sente com mais frequência? Se a gente fosse perguntar, qual que é o sentimento mais frequente, né? A gente sente mais aqui... Sente mais alegria, sente mais tristeza, sente mais medo, sente mais raiva? Isso pode ser já um início de autoconsciência, de autopercepção, uma pista interessante, né? Então, aprender a identificar essas emoções. A gente tem muitas emoções e muitos sentimentos, né? A gente vai falar, então, das emoções básicas, principais, que são essas daqui, né? Medo, tristeza, alegria, repulsa, né? ou nojo, raiva, são as emoções básicas principais, né? Mas existem muitas outras e muitos sentimentos. E
aí, a gente não aprende na infância a dar nome para o que a gente está sentindo, né? É muito frequente ver em consultório, como psicóloga, as pessoas não saberem muito dar nome para o que estão sentindo e perceberem uma dificuldade entre o que é pensamento, o que é sentimento, o que é sensação, como o Newton falou, né? Então, cada emoção, cada sentimento tem uma repercussão fisiológica, né? Dispara no nosso organismo uma série de sensações, né? Então, a ideia da terapia, o conceito da terapia cognitivo-comportamental, o modelo cognitivo, parte do pressuposto de que os pensamentos influenciam as emoções e têm essa repercussão fisiológica e influencia comportamentos, né? Então, essa direção não quer dizer que não haja uma influência contrária, como uma emoção disparando um pensamento e todo esse caminho inverso, né? Então, essa sequência só acontece por uma questão didática, para a gente começar a entender um pouquinho. Bom, é mais fácil de entender a emoção, por isso que eu pus em vermelho ali como um alerta, como um alarme vermelho, né? O pensamento é muito rápido, a gente chama de pensamento automático. Ele é muito rápido, né? E, às vezes, automático, condicionado, né? E o que a gente faz, o que é interessante fazer, tanto em terapia ou tanto como uma autoconsciência, é colocar isso aqui em câmera lenta. Bom, eu estou percebendo que estou sentindo ansiosa. O que será que eu estou pensando que está gerando essa ansiedade, né? Sensação física, o que acontece no nosso corpo, algum desconforto, suor, coração disparar, respiração mais rápida, dor, né? Também é uma pista interessante se a gente perceber que pode ser resultado de uma emoção, tá? Então, notei uma emoção, sinal vermelho, né? O que está passando na minha mente agora? O que será que eu estou pensando? Né? Então, identificar esse pensamento é interessante, né? E aí é interessante perceber também o que eu penso com mais frequência, né? E aí a gente está falando das crenças, né? O que eu acredito, o que eu percebo, e eu posso ter escolha sobre esses pensamentos, eu posso modificar esses pensamentos, né? Então, é interessante a gente entender que, ter consciência que a raiva, a tristeza, o medo tem uma repercussão negativa fisiológica, adoece, né? Mas o que eu faço com isso? Né? O que eu faço para deixar de sentir o que eu não quero sentir? Começa a entender os seus pensamentos, as suas crenças, a sua maneira de perceber o mundo. E isso a gente tem escolha, né? Isso a gente pode escolher que pensamento a gente quer cultivar, que ângulo eu quero olhar de uma determinada situação, né? Que geralmente a gente acusa o outro das nossas emoções, a gente acha que é vítima dos outros, né? E por isso sente raiva, por isso sente medo, ou vítima das situações, ou das circunstâncias, ou da política, ou do presidente, né? Mas a gente pode ter escolha sobre os nossos próprios pensamentos, né? Então, esses pensamentos que a gente aprende a identificar podem ser pensamentos irrealistas ou irracionais. A gente pode ter aprendido, a gente aprende a pensar de uma determinada forma na infância, na adolescência e repete essas crenças, né? Continua acreditando. Mas essa maneira de pensar pode não ser verdadeira. Pode não ser uma maneira realista, né? Pode não ser um pensamento que se sustenta em evidências realistas, né? Não se sustenta na lógica, apesar de eu acreditar que aquilo é verdade, né? E aí a pessoa sofre de maneira exagerada e isso tem uma influência também sobre o comportamento, né? O que você pensa com mais frequência? Isso é interessante como um primeiro passo, né, de autoconsciência, para quem quer se sentir melhor, para quem quer gerar mais saúde para si mesmo.
né? Então, eu posso aprender as crenças, né? Aprender que eu estou usando lentes amarelas, eu estou enxergando tudo amarelo, eu acredito que o amarelo é verdade, mas se eu tirar aquelas lentes, eu posso enxergar as cores de uma maneira mais realista, né? Então, às vezes, a gente enxerga de uma maneira, ou com muita frequência, a gente enxerga de uma maneira distorcida, e isso produz emoções negativas. Então, a ideia desse tipo de terapia é abrandar essa aflição emocional, né? Diminuir esse sofrimento. Como fazer isso, então? Como eu disse, primeiro identificar, tentar conhecer os próprios pensamentos, as próprias crenças, e depois rever, né? Corrigir essas interpretações que podem ser distorcidas, podem ser errôneas, né? Essas percepções, né? Então, essa ideia que a gente pode cultivar alguns pensamentos, cultivar algumas emoções e escolher, né, o que a gente pode... A grande questão da psicologia hoje é que a gente pode escolher alguns pensamentos, cultivar, né, e ter em mente um objetivo de sentir melhor, né? Então, isso é treino, é exercício diário, é esforço diário, né? Então, essa emoção é disfuncional. O que é disfuncional? A gente evita falar emoção negativa e positiva, a gente vai ver um pouquinho por quê. Porque cada emoção pode ter o seu aspecto negativo e positivo. Nenhuma emoção é de todo ruim, elas têm uma função, né? Mas a emoção disfuncional, ela não funciona, ela traz prejuízo, ela traz sofrimento, a gente gasta energia com aquilo. A emoção disfuncional impede a gente de fazer uma porção de coisas, de estar com as pessoas, com a família, de trabalhar, de se concentrar, né? Um grande fator que atrapalha a concentração, né? São as emoções negativas, né? E uma reflexão racional, essa é uma proposta interessante, examinar as coisas de um jeito mais realista, olhar um outro ângulo das situações, ajuda a gente a modificar essas emoções que limitam, que prejudicam, né? Que prejudicam a gente, em primeiro lugar, e a nossa saúde, né? Então, como os pensamentos influenciam as emoções, né? Então, aqui, rapidamente, considerando as emoções principais, né? Existe um tipo de pensamento, teoricamente, que influencia cada emoção. Então, conhecer isso, conhecer essa percepção é interessante quando a gente identifica cada emoção, né? Então, a raiva, por exemplo, ou as primas da raiva, que são irritação, que é ódio, que é ira, que é irritaçãozinha de todo dia, né? E que muitas vezes a gente até mascara e disfarça, né? E a gente não admite sentir raiva e acha que está chateado, aborrecido. Bom, no fundo, estou com raiva, não estou chateado e aborrecido, né? Então, assumir o que está sentindo também é um aspecto, né? Então, o pensamento, perceber as situações, se alguém está fazendo algum obstáculo de um objetivo que eu quero atingir, se eu estou enxergando a situação como alguém está me impedindo de chegar onde eu quero, de atingir um objetivo, isso pode, perceber dessa maneira a situação ou o outro pode gerar raiva, né? Olhar, pensar o outro de um jeito crítico, né? Recriminar o outro, acusar o outro, geralmente é um tipo de pensamento que gera raiva e irritação, né? Eu estou certo, o outro está errado, né? Então, ou expectativas que as minhas regras sejam respeitadas. Fulano deveria fazer de outra maneira, ou ele não deveria agir assim, né? Geralmente, isso traz irritação, né? Ou expectativas excessivas, o outro deveria ser do jeito que eu acho que ele deveria, ou a gente exige muita perfeição dos outros, né? E geralmente quando isso acontece, a gente sente raiva, né? A gente, quando vê também num ângulo de injustiça, que injusto, eu sou vítima, o outro está me agredindo, né? Olhar esse ângulo, perceber esse ângulo do eu e não o ângulo do outro, geralmente produz raiva, né?
Medo geralmente é produzido por um tipo de pensamento de perigo, de risco, de ameaça, né? E aí existem diferentes medos, diferentes fobias, né? Os medos excessivos, exagerados, né? Se a gente for pensar qualquer tipo de fobia, a interpretação é de risco, de ameaça, né? De perigo, medo de altura, né? O perigo ali é eu cair, por exemplo, medo de um animal, né? O perigo é ele me matar, me fazer mal, né? Medo de rejeição, os medos sociais, né? Tristeza, geralmente relacionado a enfoque de perda, perda subjetiva, perda concreta, uma interpretação de perda, na minha autoimagem, né? Geralmente produz tristeza. Então, quando a gente está sentindo essas emoções, é interessante se pensar se tem relação com alguma interpretação nesse estilo, né? E o positivo também, a alegria geralmente tem relação com um enfoque de ganho de experiência, ganho de uma conquista, uma vitória, uma realização, um momento positivo, né? Geralmente traz alegria. E outros sentimentos, culpa, por exemplo, relacionado com o pensamento de se ver de uma maneira negativa, falhar nos próprios padrões, vergonha quando a minha imagem está sendo diminuída, exposta aos outros, né? Num conceito negativo, né? E aí a gente entra rapidamente nesse conceito de que o medo, por exemplo, né, tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Qual que é a função adaptativa do medo, né? Então, é um sistema de defesa do organismo contra o perigo. A gente precisa ter medo. Se eu não tiver medo de altura, por exemplo, eu posso me expor e cair, né? Se eu não tiver medo de uma cobra, eu vou lá e estou correndo risco de vida, né? Então, o medo, quando o perigo é real, né, é importante para a nossa sobrevivência. O medo é negativo quando ele é excessivo, quando ele engloba, né, gera os transtornos de ansiedade e aí as fobias, a fobia social, o pânico, né, sempre nessa percepção de um perigo irreal. Né? Tanto a minha capacidade de enfrentar o perigo, geralmente é minimizada, eu vejo menos capacidade de enfrentamento do que daquele perigo, e vejo o perigo de um jeito exagerado. O perigo é grande demais e vai me matar, vai me fazer mal, né? Eu vou ficar sem recurso de enfrentar aquele perigo, né? Então, aqui nos transtornos de ansiedade, né, o que é interessante como aprendizado, desenvolver uma avaliação correta do perigo, né? A ansiedade é funcional ou positiva, ou numa medida adequada, quando existe uma avaliação correta do perigo e existe uma avaliação também correta dos recursos que eu tenho para enfrentar aquele perigo. Então, se perguntar qual que é a quantidade de perigo e de risco da situação, então, quando o exagero é superestimado, e que tipo de recursos a pessoa tem para enfrentar esse perigo. Às vezes a pessoa acha que não tem recursos, pode não ter mesmo, né? Mas não quer dizer que ela não possa aprender esses recursos de enfrentar, por exemplo, uma fobia social, um medo de se expor, um medo de falar em público, né? Pode ser aprendido recursos para enfrentar e para desenvolver aquela habilidade. As habilidades podem ser aprendidas, né? Então, existem pensamentos errôneos ou distorcidos que produzem medo, né? O exagero, enxergar as coisas de maneira catastrófica, não ver o aspecto positivo das situações. E aí a gente passa para a próxima emoção, a tristeza, que também tem seu aspecto negativo e seu aspecto positivo, né? Então, a tristeza ela tem um efeito em relação à energia, né? Gera uma falta de energia, perda de tônus muscular, a pessoa paralisa ou lentifica, ou se isola, ou desiste, né? Quando está triste. Esse é um efeito negativo nos transtornos de humor, que são as depressões, né?
quando a tristeza é exagerada. A tristeza também tem seu aspecto positivo, né? Não sei se vocês assistiram esse filme Divertidamente, que tem as emoções, esse filme infantil, né? Que tem as emoções, e a emoção tristeza, né? Ela tem uma função adaptativa também, né? Então, quando ela, numa medida adequada e realista, né, a personagem expressa com choro, né? Quando ela esgota, esvazia e extravasa um pouquinho, faz uma catarse do pesar, né? Ela pode trazer ajuda, apoio, atenção, né? A tristeza também pode trazer uma reflexão positiva que, em relação a uma perda, por exemplo, que gere uma mudança, né, de comportamento, de pensamento. A raiva também tem o seu aspecto negativo, é toda o que já foi falado, né, sobre o que libera aquele momento de estresse, aquele segundo de estresse, tudo que libera no organismo, né, todas as células que são contagiadas, todo o cortisol, os hormônios do estresse, que tem um efeito sobre a nossa saúde, né? E o pior alvo é a gente mesmo. A gente acha que a raiva afeta o outro, que o alvo é o outro, mas o alvo é a gente mesmo quando a gente sente raiva, né? Às vezes tem um movimento para agressão, para destruição, a destruição tanto do outro, né, agredir o outro, quanto essa autoagressão, esse efeito negativo sobre si, né? E todas as a gente não tem uma emoção só, né? Então vem às vezes uma avalanche de emoção. Eu posso sentir raiva, tristeza, ansiedade, ou sentir raiva e depois sentir culpa por estar sentindo raiva, né? E a raiva também pode ter a sua função adaptativa, o seu aspecto positivo, se ela serve para preservar a segurança, se ela produz mudanças, se ela motiva a ação, se ela traz força e energia para alguma ação positiva. Existem erros de pensamento que produzem raiva, né? Então, rotular, descrever o outro de uma forma totalmente negativa, né? O outro é burro, o outro é incapaz, o outro é X, Y, Z, e não dá chance de olhar os aspectos positivos da pessoa, né? Ou seja, rotular o outro, né? Não dá a chance de... a gente ignora os aspectos positivos das pessoas ou das situações, né? O pensamento do tipo deveria, as coisas deveriam ser diferentes, fulano deveria fazer ou não deveria ter feito o que ele fez, né? Geralmente, bom, as pessoas devem fazer o que elas acham que devem fazer e não atender o que a nossa exigência ou o que a gente pensa, né? Perceber as situações como injustiça ou como vítima, né? A gente se vê como... Quando a gente sente raiva, é interessante pensar que uma possibilidade importante é estar se vendo como vítima, né? Se ver como vítima de uma situação. Estou sentindo raiva. Estou me vendo como vítima, né? Eu posso enxergar essa situação de um jeito diferente, né? Estou vendo alguém como o agressor de mim, né? Estou dando muito poder para aquela pessoa ou para aquela situação. Não, o poder pode ser meu, eu posso retomar esse poder de pensar ou interpretar a situação de uma forma diferente. Então, o que pode ser... como é que a gente está de horário? 5 minutos? Como é que a gente pode aliviar o medo? Então, a gente identificou o medo, identificou os pensamentos que podem gerar medo, né? O que eu faço com esses pensamentos, né? Então... Quando eu penso, eu estou olhando o perigo, o risco, a ameaça de uma situação, como é que eu corrijo isso, né? Então, eu posso ter pensamentos mais realistas sobre o perigo e pensamentos mais realistas sobre a minha capacidade de enfrentar aquele perigo, né? E se eu posso aprender alguma habilidade passo a passo para enfrentar aquilo que eu estou vendo como perigo. Pode não ser um perigo real, né? E o enfrentamento gradativo, né? Então, nas fobias, por exemplo, né? Fobia social, né? Dificuldade de falar, o medo de falar em público, né? Geralmente, os medos, a solução para os medos é um enfrentamento
passo a passo, né? Então, devagarzinho e enfrentando numa hierarquia, né? Primeiro o que dá menos medo até o que vai dando mais medo, né? Então, primeiro começar a falar com algumas pessoas, né? Se for o caso de medo de falar em público, e ir prosseguindo a situação até ir sentindo mais segurança e mais confiança. Então, a segurança é um item interessante para aliviar o medo, né? Para aliviar a raiva, a gente viu os pensamentos que geram raiva, né? Geralmente, olhar, então, em vez de olhar o eu, olhar o outro, né? A empatia, a compreensão do outro, geralmente, entender os motivos do outro para aquela ação, em vez de criticar, colaborar, olhar os aspectos positivos daquela pessoa, respeitar as diferenças. O outro pode pensar diferente, não precisa pensar do jeito que você exija que ele pense, né? Ser flexível, né, e ter uma expectativa mais realista, né? E no pico da raiva, o que já foi falado, exercícios de respiração, de oxigenar, trocar o ar, de meditação, de prece, né, te traz uma pausa ali para refletir melhor sobre a situação. O que alivia a tristeza, né, ao invés do pensamento da perda, né, olhar os aspectos dos ganhos daquela experiência, né? A perda também pode trazer alguns ganhos, trazer um treino de desapego, aproveitar para o crescimento, né? Isso, às vezes, amenizando a tristeza e talvez trazendo mais serenidade, né? Interessante, sentindo triste, evitar o isolamento, interagir com as pessoas, compartilhar, né? Se distrair, sair de si, agradecer, né, os aspectos positivos das situações, né? E partir para uma ação construtiva, né? A alegria também tem seu aspecto negativo, se for excessivo, se for um disfarce, se for eufórica, e seu aspecto positivo produzindo energia, aliviando as tensões, trazendo mais saúde, prolongando a vida, tempo esgotado. O nosso querido Chico, né, falando que a gente quer sentir feliz, ninguém quer sentir medo, ninguém quer sentir tristeza, né? As emoções saudáveis, elas podem ser mais úteis, elas podem funcionar melhor a nosso favor, né? A calma traz mais saúde, mais serenidade, otimismo. Também é uma maneira de interpretar as situações que acontecem conosco, confiar que a gente pode superar, a gente pode aprender as habilidades para lidar com aquelas situações, né? A gratidão, né, que é sempre um ângulo que a gente pode olhar, reconhecer que a ajuda das situações, valorizar sempre o aspecto positivo, né, mesmo as situações parecendo negativas, né? A felicidade, esse conceito de felicidade ou de alegria é muito interessante. Qualquer situação pode ser preenchida com um significado positivo, mesmo aquela situação que parece muito ruim, né? Então, se a gente olha o ganho das experiências, a gente pode estar mais alegre, né? Então, as dificuldades estão muito mais nos nossos hábitos de pensamento do que na natureza das coisas. A gente pode, então, escolher um tipo de pensamento realista, favorável, que gere crescimento, né? A gratidão é sempre um sentimento de muita qualidade, né? Que traz muita saúde. O Chico lembra que é um esforço diário, né? Lavar os pensamentos, um esforço diário nas fontes do Cristo, corrigir os sentimentos, renovar as aspirações. E, por fim, a fé, né? Acho que faz a gente lembrar que Jesus disse que que ele cultiva, Jesus, como jardineiro divino, cultiva no silêncio dos nossos pensamentos, né? Lembrar que a gente tem ajuda e reforçar essa fé, eu acho que é o melhor exercício de saúde para a gente, tá? Muito obrigada. Maravilhoso. E aí, gente? Vamos, Claudinha, vamos lá?
Para o pessoal que faz o curso da Obreiros, a gente tem uma das aulas, né, quando a gente fala a parte de reforma íntima, que a gente montou em cima do divertidamente, viu, Giliane? Porque algumas coisas a gente faz errado justamente porque a gente não teve uma educação básica, não é verdade? Então, pelo menos a gente vai se educando, a gente vai evitando as armadilhas, né, as cascas de banana mais fáceis no meio do caminho. Né? Com certeza. Vocês viram o que é o pensamento, né? O que ele constrói? O pensamento, ele tem uma característica interessante. Ele é uma onda mento-eletromagnética, mas ele vai em forma de onda e ele volta em forma de partícula. E ele cristaliza em você. Pensar mal de alguém faz mal a você, não a quem você dirigiu este mau pensamento. O pensamento é incrível. O que ele constrói, desconstrói, né? E faz com que a gente adoeça mesmo, não é, Claudinha? É. Ela comentou uma coisa super interessante, a questão das fobias, né, que hoje, infelizmente, são muito frequentes, né, na nossa vida diária, porque nós temos cultivado o aspecto muito destrutivo da ansiedade, né? E nós cultivamos ele, né? Vamos lembrar aqui do nosso cultivo. Então, na medida em que a gente inconscientemente permita que isso viva dentro de nós todos os dias sem uma reflexão, vai crescendo o monstrinho, né? Esse monstrinho ele vai crescendo, a gente vai botando adubo nele, né? Pessimismo, uma visão distorcida das coisas, vamos adubando, o bicho vai crescendo, né? Uma hora ele bota a cara para fora, na hora que a gente toma a primeira crise, né? Aí cai o mundo. Mas a gente tendo uma observação mais frequente, a gente pode reeducar os pensamentos. E é interessante como é que isso é uma questão de educação também. Com certeza. Porque se a gente fosse educado desde pequena a observar as próprias emoções como válidas, elas são válidas, né? Mas elas podem ser repensadas, elas podem ser mudadas no sentido em que eu mudo a minha forma de ver as coisas, sem fantasia. Sem fantasia, né? Mas procurando observar realmente se eu estou com o ponto de vista correto. E procurar trabalhar para a minha própria melhora. A gente tem a capacidade de mudança. Então, de novo, se a gente não faz a mudança, a gente fica ali como uma potencialidade, é como um bonsai, eu falo, né? A potencialidade do espírito não floresce. Mas aí começa pelo conhece-te a ti mesmo. Exato. Não adianta. Enquanto a gente viver o ego e não viver a essência do verdadeiro eu, complica muito. E aí entra o assunto que nós vamos conversar agora, que é sobre genética, bases de genética. A gente aprende as bases da genética como uma herança hereditária. Nós temos 46 cromossomos, não é, 25 mil genes, herdamos do papai e da mamãe uma série de características e os culpamos de tudo isso. E o DNA seria o grande cérebro da célula, e o núcleo seria a cabeça mesmo da célula. E a gente hoje, com a epigenética, aprende de uma outra forma, com uma outra visão, que o núcleo deixa de ser o cérebro da célula e ele apenas é o aparelho reprodutor, mas nada. E o DNA, o que tem com isso? Pois é, primeiro, nós somos a essência daquilo que deveríamos ser, desde lá do Ministério da Reencarnação, quando entramos na fila, para escolher o ventre que nos fará cumprir o nosso papel nessa encarnação. Nós pedimos sim para nascer. Chegar para o pai e para a mãe e falar, não pedi para nascer, é uma grande imbecilidade. Nós não só pedimos, como imploramos para nascer naquela família, com aquela determinada carga genética que nos fará ou faria desta encarnação a evolução magistral que o espírito precisa, tá? Isso é a primeira coisa. Mas não somos vítimas desta hereditariedade. Nós construímos as alterações do nosso DNA. Poxa, como isso? Como? Número de cromossomos? Não. Como alteração cromossômica? Não. Mas a expressão do DNA. Nós temos, através do meio ambiente, um estímulo, um sinal que faz com que a gente altere proteínas na membrana celular que vão agir no núcleo da célula, alterando o DNA.
A expressão do DNA. Por exemplo, a gente pega uma família de hipertensos. Todos são hipertensos. Como é que tem uma determinada pessoa que não tem pressão alta? Se todos são hipertensos, ela deveria ter genes para hipertensão, ou para o diabetes, ou para a esquizofrenia. Por que uns têm e outros não? Porque aquele que não o tem, que não desenvolve a doença, ele consegue reagir a determinada situação de uma forma branda, tranquila, sossegada, e isto não leva à alteração da expressão do DNA. Portanto, aí entra uma coisa interessante. Voltamos à percepção, Claudinha. O que as nossas crenças e a percepção que temos das coisas podem ou não nos fazer mais ou menos doentes, mais ou menos felizes. É a forma como reagimos. Não é isso, Claudinha? Exatamente. Primeiro, a gente pensar que quando a gente entra na encarnação, passado aquele momento onde a gente remontou a estrutura do corpo, né, a gente começa a montar a nossa estrutura de pensamento dessa encarnação. Então, existe um período inicial, mais ou menos até os 6 anos, né, onde essa programação que a gente recebe do meio, que é aquilo que a gente recebe essencialmente dos nossos pais e do entorno, ela vai direto e fica gravada direto como se fosse, eu falo, como se fosse na EPROM da máquina, né? Para quem conhece o computador, é aquela memória permanente que não tem jeito de você, né, mexer nela inicialmente. Então, uma vez que foi feito isso, a partir do mais ou menos dos 6 anos, você começa a receber um outro tipo de percepção da realidade. Essas percepções, elas são traduzidas, inclusive, em frequências. Existem frequências que você mede dentro do pensamento, né, em hertz, né? São frequências mesmo em ciclos por segundo, onde o pensamento nosso vibra e vai construindo essa percepção. Quando nós somos mais novos, isso está acontecendo numa frequência bem mais baixa, que grava muito fortemente o mecanismo dentro de nós. Por isso, eventualmente, nós temos uma percepção de que a vida nossa foi muito importante e relevante até os 7 anos de idade. Exato. Não é? Porque aquilo marcou de uma maneira muito forte as nossas percepções. Passado essa idade, nós começamos a criar a fronteira de divisão do eu com relação ao meio. Eu começo a construir uma reflexão sobre toda essa carga que eu acumulei dos meus pais até os 6 anos. E a minha frequência mental, literalmente, vai subindo. Ela vai subindo. Isso é mensurável. Na medida em que eu vou tendo uma reflexão maior sobre os meus próprios pensamentos e sentimentos, e vou criando essa fronteira com o entorno, eu vou definindo mais fortemente o que é o eu. Que tanto que a maioria de nós começa a manifestar a nossa personalidade, né, com todas as suas características, quando vai entrando na puberdade. Porque você começa a sair toda aquela potencialidade que soma o que você era antes com o que você está formando. E é interessante com paralelismo, a glândula pineal, exatamente nessas idades que a Claudinha citou, ela tem maior ou menor nível de cristalização, de cristais de apatita. E, para quem não lembra, ela faz parte do eixo neuroendócrino e ela é responsável pela nossa ligação com o mundo espiritual. É interessante isso, né? O paralelismo que tem entre a epigenética, essas ondas mentais, e a pineal. Perfeito. Não é, Claudinha? E essa questão da gente entender a questão do padrão vibratório. Né? Quando a gente fala do padrão vibratório, nós estamos falando de algo que vai diretamente marcar a nossa percepção do entorno. Por isso, quando existem o exercício da meditação de maneira consistente e direcionada, não é que você vai deixar de pensar, você vai ter acesso a áreas que, num estado consciente normal, você não teria uma percepção. O que acontece com a formação do quadro de estresse? Existe dentro de nós a possibilidade, né, do pensamento que é necessária de altíssima concentração. Vamos dizer que eu sou um cirurgião que vou fazer uma operação no cérebro, né? Naquele momento que eu estou fazendo a operação no cérebro, eu tenho que ter a máxima atenção concentrada naquele ato que eu estou executando. Mas, passado aquele momento, eu vou entrar no momento de maior relaxamento. Né? Eu não preciso estar com a máxima atenção concentrada todo o tempo. O quadro de ansiedade, ele é um quadro onde eu estou todo o tempo concentrado na máxima atenção.
Então, isso me provoca duas coisas, né? Eu perco a perspectiva do todo, porque é como se eu estivesse operando o cérebro. Tudo aquilo que aparece, que aparentemente é uma ameaça para mim, eu vejo aquilo como se fosse uma lente magnificada. Sou eu operando o cérebro. Eu estou com a atenção tão concentrada que eu não consigo perceber mais nada do que está no entorno. E isso vai passando o tempo, isso vai aumentando, o bicho vai ficando maior. Se eu começo a entender como funciona o mecanismo e vou baixando esse padrão vibratório, eu vou alargando a minha faixa de percepção. Ela vai se ampliando. Eu trago de volta todo o resto que eu tinha deixado de fora quando eu entrei com a visão muito de laser. Eu volto a áreas onde meu padrão de pensamento era um pouco mais tranquilo e eu consigo balancear melhor o que está acontecendo. Então, no fundo, a influência que existe entre essa costura, né, do que nós apresentamos aqui, esse mecanismo ele é intracelular. Tudo. Totalmente intracelular. O reflexo é dentro da célula. A frequência vai atingir o funcionamento da célula. Então, é na hora que eu atinjo, que eu baixo um pouco essa expectativa excessiva ou essa visão excessivamente concentrada, eu abro o meu foco de atenção, eu abro uma série de bioquímicos que afetam a célula, que ela passa a descarregar essa carga química que eu concentrei naquele excesso de atenção. Não é assim? Porque se eu estou no meio da floresta, aparece um leão, mais vale que eu reúna todos os hormônios para sair correndo. Mas passou o leão, eu tenho que descarregar essa carga química. Então, na hora que eu baixo um pouco a frequência, e é por isso que a meditação é tão eficaz, eu abro o espaço e começo a descarregar a carga química. Enquanto eu não descarrego a carga química, a sensação da ansiedade não vai passar, porque ela quimicamente existe dentro da célula. Para adoecer e para curar. Para curar é a mesma coisa, é o mecanismo inverso. Nós somos alterações químicas constante. Nossa célula, ela vive descarregando, reconstruindo, descarregando. Nós temos, é que o doutor Ney não teve tempo suficiente para mostrar, mas no próximo seminário nós vamos mostrar o que cada organela citoplasmática de dentro da célula é responsável. Pega, por exemplo, um lisossomo, ele joga para fora da célula todo aquele veneno intracelular. Todo aquele veneno. Ele tem a fagocitose, mas tem a pinocitose. Ele joga para fora da membrana celular, através de vesículas que se abrem na membrana, depurando o organismo. Portanto, não vamos culpar a genética. Vamos culpar a nós. Vamos culpar a nós daquilo que nos acontece de bom e também de ruim. Nós somos responsáveis. Desde o início, nós temos dito que nós somos co-criadores, que como observadores também somos atores principais, somos deuses, somos luzes, somos responsáveis por tudo, inclusive pela genética. Inclusive pela nossa genética. Não vamos culpar a hereditariedade, não somos vítimas de um determinismo, e a evolução humana, ela não é aleatória, ela não é por acaso, ela é adaptativa. Nós construímos a nossa evolução, não é mesmo, Claudinha? Sem dúvida. Uma vez que a gente perceba a potencialidade das nossas emoções e da forma como a gente se move no dia a dia, nos nossos pensamentos repetitivos, na bioquímica das nossas células, como é que nós passamos, então, para um processo de desintoxicação? Porque nós estamos intoxicados. Se eu fico constantemente, 24 horas por dia, pensando que vai dar tudo errado... Dá. Vai dar. Mas por quê? Porque eu me carreguei de toda a carga química para poder que isso ocorra. E pior, né? Como as células elas se comunicam entre si... Fofoqueiras. Fofoqueiras através de fótons. Sabe o que é fóton, gente? É como se fosse aquelas lanterninhas que o pessoal faz claro e escuro. Elas mandam impulsos elétricos de uma para outra, codificando o que está acontecendo. Elas conversam entre si. E o que é pior, elas têm memória, elas não esquecem. São desgraçadas. Elas lembram de tudo. De tudo, não é, Claudinha? Por isso é que elas são seres vivos. Por isso que são princípios inteligentes rudimentares. Exatamente. Mas são princípios inteligentes. Então, como é que a gente vai fazer? O processo de desintoxicação ele passa por duas coisas, né? A primeira coisa é atenção. Atenção, mas não de tensão. Atenção.
É a atenção relaxada de começar a sentir o que está acontecendo. Aumentar o campo de percepção de forma que você possa trazer essas emoções de uma maneira um pouco mais livre e que você possa entender o que está acontecendo. Nós somos inteligentes, tá certo? Nós já vimos que nós somos muito inteligentes e capazes. Nós construímos esse corpo aqui hipercomplexo, armamos a nossa encarnação, o entorno e tudo. Então, a primeira coisa, atenção. Como é que essa atenção é feita a nível celular? Eu vou lá. Eu uso o meu pensamento num estado relaxado para localizar aonde estão esses sentimentos e senti-los, na paz de Deus, né? Com certo grau de tranquilidade. Uma vez que eu consigo ter a atenção, eu usarei a intenção. A intenção é aquelas alterações e os objetivos que eu quero lograr frente àquela situação. Ah, mas não é possível que eu consiga alterar uma situação de doença. Consigo ou não consigo, Nilton? Opa, se consegue. E como consegue? E como a gente tem o poder de curar a doença? Como é que Jesus curava a gente? Com pensamento. Ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, de baixíssima amplitude, não é assim? E ele curava. Só que, poxa, ele jogou para a gente a responsabilidade. Ele foi tranquilo, ele foi, eu, milagre, nunca fiz nem faço. Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, a responsabilidade hoje é nossa. Não é verdade? Alguém aqui tem dúvida disso? Tá? Então, hoje acho que a gente aprendeu uma série de coisas que são importantíssimas para a gente. Primeiro, a mente comanda tudo. Segundo, ela não está no cérebro, ela está no espírito. Terceiro, as nossas percepções são o nosso destino. Porque, de acordo com a forma que encararmos, que reagirmos às nossas percepções, vamos construir mais saúde, menos saúde. Não adianta dizer que é karma. Não é karma. Nós temos o dom e o poder de curar. Depende das nossas percepções, das nossas crenças. E o mais importante, o DNA não tem culpa. Nós modificamos a expressão do gene de acordo com as nossas percepções, nossas crenças, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento, as nossas atitudes. Basta que queiramos. Vontade. Precisamos ter vontade. Deixar de culpar a vida, deixar de culpar o outro, deixar de terceirizar a nossa doença e assumir de fato, com todo carinho e respeito por nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Deus não tem culpa. Deus sempre é bom, justo e generoso. Não adianta a gente dizer, ai, por que comigo eu não merecia isso? Eu sou tão bom. Não, não é. Nós temos exatamente tudo aquilo que plantamos e tudo aquilo que nós regamos. Não é verdade, Claudinha? É. Não adianta dizer que a colheita não é merecida. A colheita sempre é merecida, não é? Uma coisa que às vezes é importante também a gente pensar, é claro que existem dores de coisas que nos passam na vida que são muito fortes, né? Podem acontecer alguns fatos na nossa vida que são extremamente marcantes e que vão gerar um impacto durante um bom tempo na nossa encarnação, né? Que, obviamente, fazem parte de um processo que, de alguma forma, nós escolhemos, sim, mas vamos com calma, porque, né, a nossa capacidade de lidar com certas situações é um pouco mais limitada. Só que, frente à dor profunda, nós podemos ter um pouco mais de serenidade. Quando nós entendemos que isso faz parte de algum processo que nos ajuda a nos emancipar do ponto de vista espiritual, que nos traz maturidade, nós lidaremos com essa situação de uma forma menos destrutiva. Isso não significa não sentir a dor. É o para quê, não o porquê. Exatamente. É o para quê. Então, o para quê ele vai determinar um grau de utilidade, sanidade mental muito maior na nossa existência do dia a dia. Porque mesmo frente àqueles eventos mais destrutivos que, eventualmente, a gente enfrenta nas nossas encarnações, a gente vai ter um pouco mais de serenidade. Saída tem. Saída tem. Sempre. Agora, só para a gente encerrar, hoje nós vimos tudo aquilo que pode bagunçar a vida da gente. Mas amanhã a gente vai ver que existe um caminho para a transformação, para esta evolução
novamente, adaptativa e não aleatória. Existe saída, existe. Temos que também ter em mente que a impermanência é fantástica. Nada é para sempre. Como diria o Chico, tudo passa. Tudo passa. Os piores momentos hão de passar. Por isso que quando os momentos bons como o de hoje acontecem, nós temos que aproveitá-lo, porque ele também vai passar. Não é assim, gente? Então, olha, da minha parte eu queria agradecer a todos vocês, ao Obreiros agradece a todos vocês, ao Dr. Ney, a Juliane, que fizeram uma explanação maravilhosa, a minha querida Claudinha aqui, que ajudou a gente a organizar esse seminário. E 5 da tarde nós estamos aqui com o Ricardo Eduardo mais uma vez, para o Evangelho, que é um dos caminhos da transformação. Não é, Claudinha? É isso mesmo. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Obrigado a todos, viu? Fiquem com Deus.